Você ainda tem dúvida que 2020 é o pior ano da história do empreendedorismo? Para mim não existe dúvida nenhuma. Mas quais são os cenários que nós temos que devem acontecer em relação ao empreendedorismo nos próximos meses? Será que nós vamos ter uma retomada ainda em 2020? O que nós podemos esperar? E algumas dicas práticas para você ter resultados ainda em 2020 é o que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, porque ajuda que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Primeiramente, por que 2020 é o pior ano que nós temos, né? Primeiro, por conta da situação atual, né? Nós nunca vivenciamos uma situação como essa, e os efeitos dessa situação fez com que a economia caísse drasticamente. Nós estamos ainda num processo de queda. Nós estamos num processo de queda livre, o que é muito comum o que está acontecendo em outros países. Nós temos algumas fases nesse momento dessa crise. Nós estamos vivendo uma fase, nós estamos no meio de uma tempestade. E no meio dessa tempestade nós estamos ainda vivenciando esse processo de queda. O que deve acontecer provavelmente, segundo as análises de outros mercados, outros países que já estão à frente nessa questão da crise, é que nós vamos ter um processo como se fosse um L invertido, né? Um L deitado. Então nós temos uma queda acentuada, seguida de um crescimento não tão acentuado assim, um crescimento que vai se estender aí por um período mais longo. E aí esse crescimento ele começa ainda nessa fase, se estende para uma fase seguinte, que é uma fase de adaptação, de ajuste, e vai até uma fase aonde nós chegaríamos num novo normal. Entender que nós temos uma fase ou fases, né? A fase atual e as outras fases seguintes, fases que vão levar tempo para acabar. Então a fase atual, nós estaríamos mais ou menos no meio dessa fase, ainda vivenciando um crescimento dos aspectos relacionados aí à contaminação. E aí quando começa um processo de queda dessa contaminação, ou seja, chegamos ali no pico, né, do crescimento, começa um processo de queda, nós começamos a evidenciar um processo de retomada mais acelerado, porque as empresas já estão funcionando numa nova normalidade, ainda com as vendas muito prejudicadas, porque efetivamente vai acontecer isso. Existem razões por conta disso que nós vamos falar, tá bom? E aí, consequentemente, esse crescimento ele vai acontecendo, passa para a próxima fase, que é a fase de ajustes, até uma fase de segurança, onde se inicia um novo normal. Por que um novo normal? Porque comportamentos atuais que foram adquiridos diante desse momento atual, comportamentos vão permanecer depois dessa pandemia. Ou seja, nós temos uma mudança comportamental que torna as coisas um novo normal. E aí, consequentemente, esse novo normal é alguma coisa que ainda vai ter que discutir muito ainda adiante, então não vou adentrar muito nesse aspecto, que é um pouco ainda cedo demais falarmos sobre isso. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Uma alta taxa de desemprego. Então nós temos aí 12,6 a taxa de desemprego. Alta demais. E nós devemos bater uma taxa ainda mais alta. Fala-se até algo em torno de 1 a cada 4 brasileiros desempregados. 860 mil pessoas perderam o seu emprego no mês de abril. Ou seja, algo nunca visto antes. E ainda vamos ter os dados do mês de maio. O número de desempregados vai aumentar. O governo ele tem falhado em socorrer as pequenas empresas, isso é fato. Né? Tem vídeos aqui no nosso canal falando sobre isso, é fato. O que acontece é que isso tem trazido mais problemas ainda para as pequenas empresas. Sem acesso a crédito, sem condições de conseguir se manter, muitas empresas não vão conseguir realmente passar por esse processo todo. Outras já quebraram e muitas outras ainda vão quebrar. Mas nós vamos ter um processo de retomada e aí outras empresas também surgirão. Porém, há um achatamento do poder de compra do brasileiro. O que acontece é o seguinte, a redução de custos hoje, segundo uma pesquisa do McKinsey, essa redução chega a 70%. Ou seja, as pessoas ou foram afetadas diretamente por uma redução de salário, de ganhos, ou simplesmente por medo estão reduzindo os seus custos. E essa redução é drástica. Então, essa diminuição do consumo é uma diminuição natural, até porque
as lojas estão fechadas em muitos lugares. Aqui em São Paulo, o shopping ainda não está aberto. E mesmo quando estiver aberto, o tempo de abertura, né, que vai ser permitido diariamente, e todo o processo de retomada de movimentos vai levar muito tempo. E aí nós vamos passar por outra fase para poder chegar nesse novo normal, ou seja, tem muito tempo pela frente. E muitas lojas simplesmente não vão superar esse momento todo. Consequentemente, nós temos a maior crise de toda a história e, consequentemente, nós temos aí os maiores efeitos de toda a história. Só que, apesar de nós estarmos no mês de junho e nós ainda estamos no meio do ano, olhando para as fases que nós temos à frente, até chegarmos a esse novo normal, os efeitos dessa crise eles vão se perdurar para 2021. Ou seja, nós não podemos esperar que 2020 será um ano de retomada significativa face ao cenário atual. Nós vamos ter ali provavelmente um processo de retomada, isso vai acontecer de fato, porque as coisas não podem ficar assim, porém, mas não uma retomada no poder que nós tínhamos de compra anteriormente, porque as pessoas realmente estão sendo diretamente afetadas. Alta taxa de desemprego, número crescente de empresas que estão quebrando e, consequentemente, os efeitos que perdurarão aí com relação à economia como um todo. Ok. Tá, mas o que você pode fazer para você minimizar aí os efeitos em relação a tudo isso, né? E fechar o seu ano de 2020 numa situação menos desfavorável, vamos colocar dessa forma para ser mais condizente com a situação atual. Eu coloquei 5 aspectos aqui, tá? Para poder dar sugestão para vocês. Primeiro, segurar investimentos. É importante que você, nesse momento, você economize o seu caixa, segure investimentos. Como você não sabe qual é o cenário que nós vamos ter e se o processo de retomada do seu negócio vai acontecer rapidamente ou não, existem curvas de retomada diferentes para diferentes níveis de negócio, não é o momento de gastar, é o momento de economizar, é o momento de esperar e ver o que vai acontecer. Mesmo se você tiver caixa. Você precisa preservar o caixa, o que é o segundo aspecto, que é a preservação de caixa. E passado esse momento, nós vamos ter uma nova realidade sobre o conceito de caixa. Isso é importante que você tenha em mente. Que quando eu falo sobre essa existência de um novo normal, nós também temos a existência do novo normal para as empresas. E um desses aspectos vai ser dar muito mais atenção aos aspectos relacionados à caixa. E aí, consequentemente, as empresas vão ter que trabalhar com uma reserva financeira muito maior. Só que considerando que as empresas estão sendo afetadas agora e, consequentemente, o caixa foi afetado, aquelas que passarem por esse processo, elas vão ter que montar esse caixa, vão ter que constituir um novo padrão de caixa para ter uma reserva financeira para o futuro. Isso deve se perdurar durante 2021, para que as empresas consigam fazer um caixa condizente com novas realidades que podemos ter. Inclusive a realidade de nós enfrentarmos aí outras sequências de crises sobre outros motivos. Quem garante que uma situação como essa, como desse vírus, não possa acontecer num outro momento também? Então precisamos ter esse senso de realidade. E como empreendedor, você precisa estar preparado para essa realidade. Terceiro aspecto, aproveitar todos os benefícios do governo. Ainda tem muita coisa acontecendo que é um absurdo, né? Porque as coisas deveriam ter sido implantadas desde o começo. Por exemplo, acesso a crédito. O governo deveria ter flexibilizado o acesso ao crédito desde o começo. E as empresas até agora não conseguiram ter acesso a todo o crédito pretendido. Só que existem benefícios. Como esse próprio acesso a crédito que você pode realmente correr atrás, o governo agora está num processo de flexibilizar melhor. O nível de garantia do crédito por parte do governo hoje passa de 80% e, consequentemente, as dificuldades, né, as burocracias para liberar esse crédito também estão sendo diminuídas para ajudar as... se pode dizer que é ajudar, né? Para ajudar tardiamente as empresas, vão colocar dessa forma. Mas é alguma coisa. O que você tiver condições de acessar de crédito te ajuda você ter um dinheiro que é relativamente barato, né? A taxa de juros para esses créditos é relativamente barata. Então isso te ajuda, por exemplo, para um processo de retomada. Então o conselho que eu daria é, faça ali o seu caixa, tenha acesso a esses créditos, porque isso vai te ajudar. A mesma coisa se aplica à postergação de imposto. Ah, mas depois vai ficar muita coisa para pagar? Pode ser.
Só que nós temos que entender também que o governo vai ter que flexibilizar a flexibilização. Nossa, difícil de falar agora. Flexibilizar a flexibilização. O que isso significa? Que ele já flexibilizou. Só que depois, na hora de pagar, as empresas vão continuar não tendo condições de pagar. Eles vão ter que gerar uma nova flexibilização, o que é natural de se esperar. Devemos ter aí um parcelamento, deveríamos ter aí talvez um novo refis, e aí você pode ter condições que realmente vale a pena sob o ponto de vista de juros nesse caso. Porque nós entendemos que o governo dará a melhor condição de juros nunca vista antes, com exceção do primeiro refis, que foi uma coisa absurdamente favorável lá para as pequenas empresas. Quarto aspecto, analisar fortemente os cenários. É importante que você tenha acesso à informação. Tem muita gente boa, tem muita empresa boa, tem muita entidade boa que está gerando dados, gerando informações. Só que tem muita informação diferente. Mas, de um modo geral, analisando as informações, isso nos leva a dados que eles são muito condizentes. E aí isso nos dá uma diretriz muito clara, porque muitas empresas que estão produzindo dados aqui para o Brasil estão analisando dados dos cenários internacionais, adaptando a nossa realidade e nos ajudando com informações. Então, ter acesso à informação é fundamental, porque te ajuda a te dar um direcionamento. Consumir conteúdos como esse aqui que você está consumindo, outros canais no YouTube que realmente falam sobre aspectos relevantes para o empreendedorismo, também é importante. Então, continue consumindo conteúdos que vai te ajudar nesse processo. E quinto aspecto é manter a serenidade. Todo mundo está no mesmo barco, do grande ao pequeno está no mesmo barco. Não adianta a gente querer enlouquecer, não adianta querer jogar tudo para o alto, não adianta achar que a vida acabou porque o nosso negócio foi afetado, mesmo que o seu negócio acabe. Faz parte do jogo, você consegue depois retomar a sua vida, você consegue criar um novo negócio mesmo que o seu negócio acabe, tá certo? Então é importante que você tenha essa serenidade, porque se nós nos desesperarmos diante do processo atual, a gente não vai ter condições de tomar decisões minimamente acertadas para poder ter resultados. Então é importante que nós olhemos o que está acontecendo, façamos essa análise de cenário, façamos todas as opções possíveis sem ignorar os fatos, sem fazer loucuras, sem gastar dinheiro desnecessariamente, preservando o caixa, sendo inteligente e estratégico para poder atuar nesse momento atual. E aí, essa fase vai passar. Essas próximas fases passarão. A sua empresa poderá retomar ou você poderá retomar no empreendedorismo com um novo negócio, com uma nova realidade e, acima de tudo, com muitos aprendizados. Agora, a vida não pode se perder. Se você perder a serenidade, isso pode afetar o seu psicológico, isso pode afetar inclusive a sua saúde e te coloca ainda mais em risco diante da situação que nós estamos vivendo agora, que é uma situação crítica sobre o ponto de vista de saúde. Preserve a sua saúde. O seu negócio você vai conseguir preservar de um jeito ou de outro. Você vai passar por essa. Acredite em mim. Muito sucesso para você. Espero que tenha feito sentido para você. Deixe seu recado aqui embaixo e nos encontramos no próximo vídeo.